Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu irmão e minha irmã que me acompanha, bom dia. Deus esteja sempre com você. A Quaresma continua seu caminho e hoje somos convidados a refletir sobre algo essencial: a conversão que nasce do coração e transforma a vida. O tema é simples e profundo. Eu vou falar com você agora de manhã. Conversão verdadeira. Vivemos num tempo em que muitos procuram sinais extraordinários para acreditar. Queremos provas, respostas imediatas, experiências fortes. Mas a tradição espiritual da igreja sempre ensinou que Deus fala, antes de tudo, no silêncio e na mudança interior. A cultura barulhenta ou falsa cultura, pseudocultura barulhenta, não ajuda ninguém. Como é bom estar no silêncio. Mas é difícil o barulho nesses tempos. Mas nós precisamos vencer essa ditadura do barulho e mergulharmos sempre no silêncio de Deus, que ajuda a amadurecer a nossa alma, a nossa vida espiritual. Santo Agostinho dizia: volta ao teu coração. Ali encontrarás Deus. Porque nós temos que entender que a palavra de Deus nos ensina no livro do Gênesis 1:27, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E São Paulo completa dizendo: vocês não sabem que são templos do Espírito Santo? Então, se eu volto ao meu coração, eu vou encontrar o próprio Deus que age em mim. São João Crisóstomo ensinava que a maior mudança acontece quando deixamos de justificar nossos erros e começamos a reconhecê-los com humildade. Diz ele: nada agrada mais a Deus do que um coração arrependido. Não é bonito isso? Eu gosto de citar os santos, os padres da igreja, porque a palavra deles é que deu essa plataforma de segurança à nossa fé. Eles souberam traduzir o Evangelho de Deus em ensinamentos catequéticos maravilhosos. Por isso a gente tem que sempre parabenizar nossos catequistas, porque eles estão nas estradas de Santo Agostinho, de São Crisóstomo, de São Gregório Magno, de São Cirilo de Jerusalém e de tantos santos que foram verdadeiros catequistas, que rezaram a palavra de Deus na liturgia, na vivência do dia a dia e deixaram o coração se tornar os verdadeiros humus da ação de Deus. Nada agrada mais a Deus do que um coração arrependido. E a Quaresma é esse tempo da gente fazer uma boa confissão. É pena que muitos católicos têm impedimentos para confessar. Me dói a alma isso. Mas a gente reza muito para que as pessoas que estão em situações difíceis possam um dia superar isso. A Quaresma é um tempo de escutar os apelos de Deus na nossa vida de maneira concreta. Aí o seminarista que está em crise, a noviça, a postulante, a irmã de voto simples, a irmã de voto solene, o sacerdote, as pessoas consagradas, os casamentos. Às vezes, por falta de escutar Deus, a gente vai querendo buscar outros caminhos. Muito cuidado com a vocação. Nós temos que zelar das nossas vocações, do chamado que Deus nos faz. É tão bonito o sacerdote que consome a sua vida para sempre em Deus, os religiosos, nossas monjas, nossos monges, vão consumindo a vida no dia a dia, na oração, no mosteiro, vocês casados no mosteiro familiar de vocês, que é a igreja doméstica casa, né? Todo dia o trabalho, a lida, cuidar das coisas, zelar dos filhos,
Nós não podemos nos cansar das atividades para as quais Deus nos chamou. Talvez não aconteçam milagres visíveis na nossa vida, mas acontecem convites silenciosos que Deus vai colocando em nós uma consciência mais inquieta, mais assustada com os pecados, com o desejo de viver a santidade. Uma palavra que toca no nosso coração, às vezes um canto que a gente faz, né? Um Kyrie eleison, que você canta às vezes na missa, pode trazer uma inquietude positiva ao seu coração, um anime Christi, um Adoro o Te Devote, ou qualquer outro canto que a gente escuta na liturgia, pode também trazer essa consciência inquieta. Eu preciso louvar mais a Deus. Eu preciso orar melhor. Então, esses convites silenciosos, simples de Deus, é maravilhoso. Uma situação que nos chama à mudança. Quantos corações endurecidos, às vezes, muda com coisas muito simples. Outro dia um seminarista compartilhava comigo que estava no ônibus e tinha uma senhora, já idosa, em pé. E ele, quando a viu, a trouxe para o seu banco. E aquela mulher estava cansadinha, idosa, no ônibus, aqueles ônibus dando solavanco. E ela sentou e disse: meu filho, você é seminarista? Eu falei: sim. Ela estava com o terço na mão. Já vou rezar o terço para ti. O seminarista ficou tão encantado que ele foi tocado com o poder desse simples acontecimento. É assim mesmo, Deus, ele age na nossa vida através destas realidades tão simples. Como dizia São Gregório Magno, que a conversão é um processo contínuo. Ele diz: quem começa a voltar-se para Deus nunca termina de crescer. Olha que coisa maravilhosa. Os santos nunca conformaram com a vida deles, do jeito que eles levavam. Eles sempre sentiam que estava começando. E a vida de santidade é isso, é um começo que nunca termina. A gente vai crescendo. Olha, que coisa extraordinária para nós pensarmos na quaresma. Que às vezes você fica querendo já ser pronto na sua vida de fé, na sua santidade. Não. Deus vai permitindo a gente crescer aos poucos. A gente precisa ir crescendo pouco a pouco, paulatinamente. E a gente cresce vendo os sinais de Deus que acontecem na nossa vida. Como Santa Teresinha, que crescia vendo as perturbações que aquela irmã fazia, batendo o terço no banco para perturbar a oração dela. E ela cresceu. Não são só as coisas positivas que ajudam a gente a crescer, também aquelas coisas negativas das quais Deus nos dá a graça de tirar lições. Vamos aprender isso? Isso é muito bom para o nosso crescimento. Talvez alguém esteja esperando um sinal claro para mudar de vida, mas o maior sinal já foi dado. Qual? A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A quaresma nos lembra que a verdadeira conversão não depende de milagres, mas dessa disponibilidade interior nossa de acolher as visitas de Deus através dos simples e humildes sinais do dia a dia da nossa vida. Nos nossos tempos, pergunta-se: o que Deus já tem me mostrado e eu ainda não acolhi? Que passo concreto posso dar? Pergunte para você, pergunte para o Santíssimo. Eu te digo, aprenda a largar as coisas do mundo. Se não fizermos um divórcio com as coisas do mundo, a gente nunca vai rezar bem. Vamos gastar menos, vamos ajudar mais as pessoas, vamos deixar de muito dispêndio de dinheiro, jogar dinheiro fora. A gente precisa ter modéstia no jeito de vestir, no jeito de existir, no jeito de viver o nosso dia a dia. A gente precisa ter uma vida mais simples, mais centrada nessas coisas pequenas. É preciso ouvir Deus nas coisas simples, porque nós não podemos deixar
que ele passa desapercebidamente na nossa vida. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo de Deus que passa. Deus passa e a gente não vê. E ele passa às vezes através de coisas muito simples, muito pequenas. São José, que a gente lembra dele hoje, quarta-feira, é um homem silencioso e obediente. Nos ensina que a conversão muitas vezes acontece sem palavras, apenas na fidelidade diária. Vamos aprender isso, que São José nos ajude a buscar essa humildade, essa simplicidade em tudo na nossa vida, e que a gente possa enxergar os traços do rosto de Jesus, da bondade de Deus, em tudo que a gente experimentar nessa vida, até mesmo nos momentos de dor e de sofrimento, assim seja. O Santo Evangelho da missa dessa quarta-feira é Lucas 11, 29 a 32. Jesus diz à multidão: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Mas isso que Jesus disse é o que nós vivemos hoje. A sociedade quer um sinal. O mundo pagão quer um sinal. Mas o sinal já foi dado. Os profetas, a revelação divina no Antigo Testamento e a conclusão em Cristo no Novo Testamento. O sinal está aí. Basta aceitar o Cristo. E muita gente vive aí de igreja em igreja buscando milagres, buscando sinais. Mas buscam a conversão do coração. Eu fico às vezes constrangido com tanta gente que vem pedir oração de cura, bênçãos, mas não quer confessar, não quer mudar de vida, não quer vir para a missa. Pouco adianta. A gente sabe da importância, da eficácia dos sacramentos. O melhor exorcismo que existe é uma boa confissão e a boa comunhão. As pessoas ficam atrás da gente. Bispo, quem é o exorcista da diocese? Me dá um desânimo disso. Mas o que está acontecendo? Coisas boas que não tem nada a ver com demônio. É tudo orgulho. Gente que fica correndo atrás de exorcismo por mera superstição. Padre exorcista não é para ficar aí fazendo show de exorcismo, não, gente. Exorcismo é uma coisa rara. E nós temos que exercitar muito. São as orações de libertação, as bênçãos, e atender a confissão dos pecadores, que o diabo entra pelo pecado, e levar as pessoas à comunhão. Como que eu vou fazer exorcismo numa pessoa que é contra a confissão, que é contra a missa? Isso não adianta nada. Oração nenhuma adianta nesse sentido. Eu peço a vocês, parem com essa coisa de endeusar exorcista. Os padres exorcistas ficam cansados. Tem aqueles que gostam de ficar dando show, que é uma tristeza. Mas tem muitos sacerdotes sérios, exorcistas, e discretos, que sabem que um exorcismo litúrgico, como a igreja pede, ele não é para ser feito toda hora com todo mundo, não, gente. Para com isso. Se você vai em uma novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bem feita, com piedade, o padre jogando água benta, o diácono abençoando o povo, isso tem um poder também de libertação. E o próprio Pai Nosso que você reza bem feito, no final diz: livrai-nos do mal. Então, exorcismo são momentos raros de pessoas que fizeram pactos com o demônio. E essas pessoas também têm que ter condição de receber o exorcismo. Se elas não podem ir para o sacramento, o exorcismo não vai fazer um efeito duradouro. O diabo pode sair ali, mas ele volta, porque a casa continua aberta. Precisa confissão. Confissão e missa é o melhor exorcismo. Boa confissão, arrependimento dos pecados, mudança de vida e tirar a superstição da cabeça. Muita gente com superstição. Você não precisa estar caindo no chão aí para dizer que você está curado. Essas bobagens, esses exageros que a gente vê aí. Tem cada coisa absurda hoje em nome do cristianismo que eu fico horrorizado de ver. Meu Deus do céu. Cada dia nós temos uma coisa diferente acontecendo. Então vamos ter cuidado com isso. O Senhor nos ensina
que a verdadeira mudança não nasce de espetáculos, mas da escuta da palavra de Deus. Cristo está presente e chama a mim e chama você à conversão concreta no hic et nunc, no aqui e agora da nossa existência. Assim seja. Vamos à nossa oração. Senhor Jesus, dá-nos um coração disposto a mudar. Livra-nos da busca por sinais exteriores e ensina-nos a escutar tua voz no silêncio que fala. Converte nossas atitudes, Senhor. Cura nossas resistências. Fortalece nossa fé, a fé dos doentes, dos que estão cancerosos, que vão para a cirurgia, os que estão sofrendo. Toca, Senhor, em todos nós com teu poder. São José, valei-nos. Conduz-nos pelo caminho da fidelidade, para que nós possamos, com São Padre Pio, dizer: fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada quarta-feira para você e que amanhã nós possamos novamente estarmos juntos aqui no programa, bem como na oração da noite aqui no canal. Fique em paz.